A Bíblia é uma coleção de 66 livros. 39 livros fazem parte do que chamamos de Antigo Testamento e 27 fazem parte do que chamamos de Novo Testamento. O que divide esta coleção em Velho e Novo Testamento é que os livros que foram produzidos antes do nascimento de Jesus receberam o nome de coleção do Antigo Testamento. E os livros que foram escritos depois do nascimento de Jesus, na realidade depois que ele subiu ao céu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, os livros que foram produzidos depois desse período receberam o nome de Novo Testamento, a coleção que fazem parte do Novo Testamento. Então a Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram produzidos num período de cerca de 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo, Moisés começou a escrever por ordem de Deus aquilo que chamamos de Palavra de Deus. E o apóstolo João, por volta do ano 100, foi o último a escrever qualquer parte das Escrituras Sagradas. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito provavelmente tenha sido o livro de Jó, por Moisés, quando ele estava no deserto de Mídia, vivendo com seu sogro Jetro, naquele período em que ele ficara ali por cerca de 40 anos. E o último livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro do Apocalipse, mas o Evangelho de João, que foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 100, quando este era ancião da igreja de Éfeso e lá vivia. Os livros da Bíblia não foram organizados por ordem cronológica, mas sim por temas, por assuntos. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos a coleção dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, aí temos as cartas de Paulo, as cartas universais e depois o livro do Apocalipse. E no Antigo Testamento nós temos os profetas maiores, nós temos os livros escritos por Moisés, lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da coleção da Bíblia. Nós temos a reunião dos livros poéticos, né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós temos os profetas menores. Então, os livros da Bíblia foram organizados por assunto e não por ordem cronológica. Por que é importante estudar a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38. Para quem tem dificuldades de encontrar os versículos da Bíblia, eu vou citar o número da página como a que aparece nesta Bíblia, de letra gigante, que é a nova versão, a nova Almeida atualizada, né? Então fica na página 1556. Evangelho de João, capítulo 18, verso 38. Jesus estava sendo interrogado por Pilatos no seu julgamento ilegal, e este lhe pergunta. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Só que ele não deu tempo para Jesus lhe responder. E esta pergunta ficou no ar. O que é a verdade? Em outro momento, Jesus respondera a esta pergunta, que não lhe havia sido feita diretamente, mas ele responde esta pergunta. Na página 1554, no capítulo 17, no verso 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus. Ela não só contém a verdade, mas ela é a verdade. Por exemplo, Deus é amor. Ele não tem amor.
embora também o tenha, mas ele tem porque ele é. Nós, os seres humanos, não somos amor. Nós podemos tê-lo. Então nós amamos porque temos amor. Deus, além de ter, ele é a essência. Ele é. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não tem a verdade, mas ela é a verdade. E isso faz toda a diferença. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 8, na página 1549, verso 6, 14, verso 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, na página 1530, Jesus, referindo-se à forma como os fariseus se relacionavam com as Escrituras, Jesus disse assim: vocês examinam as Escrituras. E é interessante que essas Escrituras aqui era a parte que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, porque não havia ainda aquela parte que nós conhecemos como o Novo Testamento. E Jesus chama o que conhecemos por Antigo Testamento de Escritura. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia, ela testifica de Jesus. Ela é uma testemunha. Ela fala, ela revela quem foi Jesus, o seu ministério, o que ele fez e o significado disso para a redenção da humanidade. Eu queria que fôssemos agora a 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, na página 1711. Aqui a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela não foi, embora tenha sido, ela é, o verbo está no presente. Ela é inspirada por Deus. E Paulo, quando escreveu isso, estava se referindo à Escritura que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. A Escritura, que hoje nós denominamos o Velho e o Novo Testamento, os 66 livros chamados de Bíblia, essa coleção sagrada, foi inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Pedro, na mesma linha de raciocínio, em 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos encontrar o seguinte aqui, ó, no verso 20 e no verso 21, na página 1746. Primeiramente, diz o apóstolo inspirado por Deus, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é a verdade, porque ela foi inspirada por Deus. Os homens, os profetas, os autores das Sagradas Escrituras, eles não escreveram porque quiseram escrever, eles foram movidos, impulsionados a escrever o que escreveram pelo Espírito Santo.
Não foi uma coisa da cabeça deles. E por isso, no verso anterior, no verso 19, nós lemos o 20 e o 21. Vamos ler o 19 agora. A palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Pedro: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, o conselho de Deus, do Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, é que a gente preste atenção nas Escrituras. A gente fique atento ao que ela diz. Por quê? Porque tudo que Deus escreveu através dos seus servos, os profetas, eles o fizeram inspirados, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler o verso 32, capítulo 8, verso 32, na página 1737, a palavra de Deus diz assim, Jesus disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Outras versões dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando se estuda a Bíblia, quando se conhece a Bíblia, que foi inspirada por Deus, escrita por homens santos, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo, nós conhecemos a verdade. Por quê? Porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Libertos do quê? Da ignorância, do desconhecimento e de cometer erros que muitas vezes nós cometemos por não conhecermos as Escrituras. Aliás, Jesus falou isso dos fariseus. Eles fizeram uma pergunta para Jesus, achando que iriam colocá-lo numa enrascada, numa dificuldade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a gente pode ler, por exemplo, desde o verso 23, na página 1415, vamos ler de 23 até 29. Preste atenção. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Os saduceus eram uma seita judaica semelhante à dos fariseus, mas que tinham crenças específicas do grupo. E uma das crenças eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Verso 24. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Esta era uma lei que havia no Antigo Testamento, na época de Moisés, na lei mosaica, não na lei moral de Deus, mas na lei mosaica, no conjunto de leis civis e religiosas que havia e que Deus havia dado para o seu povo de Israel, a lei do levirato, que dizia que quando um homem morria sem deixar filhos, o irmão dele deveria casar com a viúva para suscitar filhos que legalmente pertenceriam, pelo menos o primeiro, ao falecido, para receber o nome do falecido. E aí eles perguntam para Jesus, ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, não tendo descendência deixou a mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque ela casou com todos eles. Aí Jesus, olhando para aquela pergunta aparentemente difícil ou complexa, Jesus diz assim, no verso 29, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus explica, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus. Então, o que Jesus disse? Que esta pergunta,
esta crença que eles tinham, que não havia ressurreição, era resultado da ignorância deles. Eles não conheciam as Escrituras. Erram porque não conhecem as Escrituras. E isso acontece com muitos de nós hoje. Erramos porque não conhecemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. Homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Ela é a verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta. E a gente passa a entender e a compreender o que de outra forma nós não temos condições de entender, de compreender e de saber. Lá no livro de Salmos, no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, no verso 105, na página 895, a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela funciona como uma lâmpada que ilumina o caminho, que torna o caminho claro para que a gente não caia, não tropece, né? Lâmpada para os meus pés é a Bíblia, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso que o salmista, no verso 11 do mesmo Salmo 119, na página 890, ele diz assim: guardo a tua palavra, a Bíblia, as Escrituras, no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos o caminho que devemos seguir, as decisões que devemos tomar. E aí a gente não tropeça, porque a Bíblia nos orienta. E o salmista diz: eu escondi a palavra de Deus no meu coração, para que eu não peque contra Deus. No livro de Atos, no capítulo 17, tem uma história muito interessante. Atos 17, no verso 10 em diante, na página 1593. Capítulo 17 de Atos, verso 10 em diante. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Bereia era uma região da Ásia Menor. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus, Paulo e Silas. Aí Paulo diz assim, aliás, Lucas, que está escrevendo isso aqui é Lucas. Ele diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Isto é, os crentes bereanos da região de Bereia, Lucas diz que eles eram mais nobres do que os crentes da região da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra, a pregação que Paulo e Silas lhes fizeram através da Bíblia, com toda a avidez. Eles receberam a palavra de Deus. Agora vejam, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso muitos creram. Mulheres gregas, inclusive, de alta posição social, e muitos homens. O que os bereanos fizeram? Eles ouviram a pregação da palavra, só que eles foram conferir para ver se aquilo que lhes tinham dito, Paulo e Silas, estava de conformidade com a Bíblia. Interessante, hoje a gente ouve muitos pregadores, muitas pessoas falando coisas sobre a Bíblia, e alguns não vão conferir nas Escrituras para ver se é de fato assim. Eles apenas ouvem, acreditam e seguem líderes diversos sem se preocupar em conferir com as Escrituras para ver se aquilo que eles estão ouvindo, se aquilo que está sendo dito está de acordo com a Bíblia. Os bereanos não caíam nessa. Ouviram Paulo, ouviram Silas, mas eles foram examinar as Escrituras para ver se era de fato assim. No livro do Apocalipse, o último livro que aparece em nossa Bíblia, no capítulo 1, o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, na página 1759, capítulo 1, verso 3, referindo-se ao Apocalipse, mas essa verdade é válida para toda a Bíblia, a Escritura diz assim: bem-aventurado aquele que lê
Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras do livro do Apocalipse, porque o tempo está próximo. Mas essa verdade é válida para toda a Bíblia. Feliz, bem-aventurado aquele que lê a Bíblia, aquele que ouve as Escrituras e aquele que guarda as coisas que estão escritas nas Escrituras. E no último capítulo da Bíblia, nos últimos versos do livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 18 e 19, na página 1784, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, escreveu isso aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O apóstolo João, ao escrever essas palavras, estava se referindo ao livro do Apocalipse, que ele estava encerrando, que ele estava terminando de escrever, da revelação que ele recebeu de Deus através de Jesus Cristo. Mas essas verdades são válidas para toda a Bíblia. Ninguém tem autoridade de tirar e nem de acrescentar nada do que está escrito nesse livro. Aqui está a revelação de Deus. Aqui está a verdade. Aqui está a luz. Aqui está a lâmpada. E é por isso que o inimigo de Deus odeia este livro. E ele faz tudo para que as pessoas não estudem, para que as pessoas não leiam, para que as pessoas não conheçam. Porque quem não conhece é facilmente seduzido e enganado por mentiras. Inclusive por versos bíblicos tirados do contexto. Como Satanás fez com Jesus lá no Monte da Tentação. Jesus, ele veio, tentou Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus citou um texto de Deuteronômio que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe o que Satanás fez? Na segunda tentação, ele mandou Jesus, levou Jesus para o pináculo do templo e mandou Jesus se jogar lá de baixo, lá de cima, lá para baixo. E sabe o que ele disse? Ele citou um verso da Bíblia, dizendo: não está escrito que aos teus anjos dará ordens para te guardar de tropeçar em alguma pedra? O que ele fez? Ele tirou um texto da Bíblia, fora do contexto, deu uma aplicação errônea, tentando Jesus para se jogar, para confiar em Deus numa situação que não exigia confiança no Senhor. Ele seria, assim, ousado, atrevido, imprudente, certo? Presunçoso em fazer isso. Então Satanás faz assim, ele tira textos da Escritura para enganar aqueles que gostam da Bíblia, mas que confunde, com o objetivo de confundir. Por isso, o nosso desafio é conhecer a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos examinar a Bíblia, guardá-la em nosso coração, ler, ouvir e guardar as coisas que estão escritas neste livro, porque aqui está a verdade. Aqui nós conhecemos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe você. Amém.